Fala pessoal, Igor Vieira aqui. Hoje nós vamos aproveitar e discutir a respeito de alguns conceitos básicos de Rush. Conceitos, na verdade, relacionados à linguagem em si, né? Conceitos de programação básicos e que são inerentes a Rush. Então, o primeiro deles que a gente vai ver aqui é sobre variáveis. Nos outros exemplos que a gente teve, né, no Guess Game, a gente conseguiu ver algo que no início desse texto ele vai falando, né? As I mentioned in the store values with variables section, by default, variables are immutable. Ou seja, as variáveis, por default, em Rush, elas são imutáveis. E ele ainda continua falando assim, ó. This is one of many nudges Rush gives you to write your code in the way to take advantage of the safety and the easy concurrence that Rush offers. Então, por que disso acontecer, né? Quando a gente olha determinadas outras linguagens de programação, vou abrir outra aqui, mas quando a gente olha, por exemplo, para JavaScript, há problemas sérios em a gente fazer coisas desse tipo, ó. Var x igual a 5, x igual a 6, igual o exemplo que a gente tem ali embaixo. Ou seja, o x antes era 5, agora ele é 6. Ele é uma variável mutável, entendeu? Ele é passível, né, de receber outros valores. Assim como, por exemplo, x pode receber um outro tipo de valor que não é um numérico, é uma string, entendeu? Então, isso em termos de código no longo prazo, para manutenção de um mesmo código, às vezes pode ser ruim, porque você não tem um controle necessariamente das suas variáveis. Mas aí ele fala também o seguinte: however, you still have the option to make your variables mutable. Aí ele começa, né? Let's explore how and why Rush encourages your favorite immutability and why sometimes you might want to opt out. Então, tipo, você pode escolher, né, não utilizá-lo. O que acontece, né? Eu vou criar aqui um projeto, né? Cargo new variables. Então, ele criou pra gente ali essa parte. E a gente tem aqui, né, o nosso main. E aí eu vou escrever basicamente o que tem ali no exemplo, né? Let x igual a 5 e vou dar um print ln, onde eu digo the value of x is, e aqui é o x nosso, x igual a 6. E aqui eu falo the value of x is x. Então, eu salvo. Então, é que o meu editor já reclamou. Ele falou assim, ó. Cannot assign twice an immutable variable x, cannot assign twice an immutable variable, né? Então ele já diz, ó, first assign to x. Foi na linha 2, não pode assinar novamente. Por quê? Porque ele não é uma variável mutável. Então, e se eu dou um cargo variables, acho que main, acho que nem consegue executar. Vou colocar aqui embaixo. Lá em variables. Desculpa o pessoal de Vim, eu tô ainda aprendendo Vim, então calma. Vamos lá, a gente vai chegar no ponto. É cargo run, na verdade. Então acho que até funcionaria aqui, ó. Cargo run variables. Não funciona. Cargo run. Ó, ele buildou e ele deu o mesmo erro, né, de cima, ó.
Cannot assign twice a mutable variable. Então, tipo, ele não consegue. Então, para que isso ocorra de fato, né, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode dizer que isso daqui, ó, seja um much. E aí, ele consiga realizar essa eu acho que dentro de source cargo run variables não. Eu esqueci como é que eu mudo pra dentro de um diretório. Não lembro. Então aqui eu vou só dar um split horizontal. Nossa, só pra gente poder testar. Lang. The variables. Quando a gente for rodar, ó, cargo run, ele vai. Deu certo. Então, tipo, the value is 5, the value is 6. Por quê? Porque agora ele foi mutado, né? Então, tipo, ele não apareceu com erro. O que a gente fez foi pular uma grande quantidade dessas partes em si, né? Que ele vai explicando a respeito de mutabilidade, explicando que você não pode, de fato, assinar 2 vezes algo que não tem mutável. E ele vai apresentando essa palavra reservada da linguagem, né? Que é o much. Então, o much que a gente utilizou aqui para dizer que o x agora é mutável. X recebeu 5, ele pode receber 6. E aí depois ele vai alterando. O que a gente tem também são as constantes, né? Like immutable variables, constants are values that are bound to a name and are not allowed to change, but there are few differences between constants and variables. First, you are not allowed to use mut with constants. Constants are not just immutable by default, they are always immutable. You declare constant using const keyword instead of let keyword. And the type of the value must be annotated. We'll cover types and type annotations in the next session, data types, so don't worry about details right now. You just know you must always annotate the type. Constants can be declared in any scope, including the global scope, which makes them useful for values that many parts of the code need to know about. The last difference in that constants may be to set only the constants expression, not the resultant value that could only be computed at runtime. Here's an example of constants declaration. O que ele quis dizer aqui, né? Ele falou o seguinte, olha, consts, elas são imutáveis e além de elas serem imutáveis, elas não podem ser mutáveis. Então, o que eu estou dizendo? As constantes, né, elas não aceitam alteração de forma nenhuma. E elas são declaradas pela palavra reservada, const. Então, você tem uma constante aqui, chamada const. E abaixo, né, ela tem até um exemplo aqui, ó. Const 3 hours in second. O que ele está fazendo, ó? Esse 3 hours in second, vou até escrever aqui pra gente, que é bom a gente escrevendo os exemplos do que a gente está fazendo. 3 hours in second. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que essa variável 3 hours in second, ela vai ser uma variável que vai receber um valor de um tipo específico. Nesse caso aqui, ele vai receber um U32, que a gente vai ver mais na frente, na parte de tipagem, né? Que a gente vai fazer essa multiplicação, né, de 60
60, transformando, né, horas em segundos, vezes 3 horas. Esse valor e o tipo que ele está recebendo, né, em termos também de quantidade de memória, esse valor, ele vai ser imutável, entendeu? Então, tipo, isso daqui... Opa. Isso daqui é imutável. Ele até apresentou aqui, ó. It's never used where that code. Ah, tá, porque ele não está sendo utilizado. Mas a gente pode até colocar um print ln aqui embaixo e colocar essa variável. Pronto. String literal. Ah, someone string. Format argument must be string literal. Entendi. Então a gente tem que colocar aqui, ó. Beleza. Então, se a gente for rodar aqui, ó, cargo run, ele tem o valor de 5, né, o valor de x, e também tem o valor de 3 horas em segundos. E esse valor, ele não vai mudar, tipo, não tem como mudar. Uma constante, ela é de fato uma constante. Então, se eu tento aqui, né, 3 hours in second, tenta quebrar às vezes as coisas, e eu recebo e eu tento salvar isso, ele já fala invalid left hand side assignment. Ou seja, isso existe em outras linguagens também, né? Que tipo, não é permitido assinar algo que já está necessariamente assinado e já tem tipo um tipo específico, né, de assinatura. Então, no caso aqui a gente tem um U32, né, que recebe inteiros, né, necessariamente. E ele é assinado com esse tipo, né? Esse tipo de valor que são inteiros. E a gente não pode assinar novamente com um outro tipo de valor que é uma string, entendeu? Então, não é passível disso. Então, o que a gente faz? A gente deleta, né? Já que não é possível, a gente deleta. Então, basicamente, é isso. São conceitos bem comuns, né? Referente a linguagem e que a gente tipo vê e conhece. Tem aqui a respeito também de shadowing. As you saw in the Guess Game Tutorial Chapter 2, you can declare a new variable with the same name as a previous variable. Rush Scene says the first variable is a shadowed by the second, which means that the second variable is what the compiler will see when they see the name and variable in effect. The second variable overshadows the first talk. Any uses the variable name itself until either itself is the shadow of the scope ends. We can't shadow a variable by using the same variable names and repeat the use of the let keyword as follow. Então o que ele está dizendo aqui, ó? Por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, que temos let 5, let x igual a x mais 1 e let igual a x igual a x vezes 2. Então, quando a gente vai olhar aqui, ó, vai rodar, o primeiro valor, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele está pegando let x igual a x vezes 2. Então, o valor de x, ó, é 5 mais 1. E aí, ele assumiu que é 6 vezes 2, let x igual a 6. Isso é um escopo separado. Esse é um outro escopo,
porque a soma de 5x mais 1 é igual a 6. Então, por isso que ele falou, the value in their inner scope at 12, the value of the is é 6. Então, tipo, o valor aqui é 12 e o outro é 6. Então, quando a gente tem um escopo separado, né, os valores em si, eles vão permanecer frente àquele escopo. Então, aqui vai ser 12 de fato e aqui vai ser 6. Assim, a única coisa que às vezes me confunde, e aí essas são as minhas notações quanto a isso. Que, por exemplo, ó, a gente vai pegar esse mesmo código, né? E aí, a gente pode até apagar tudo que tem aqui. Pode apagar tudo literalmente. Que ele vai copiar todas as coisas. Então, isso me deixa levemente intrigado. Porque aqui, ó, quando a gente vai rodar esse mesmo código, ele lida com certas coisas. Por exemplo, não houve mutabilidade de x, porque você está recebendo a você mais 1. Mas ao mesmo tempo houve mutabilidade. Porque quando você vai fazer o println do valor aqui embaixo, ele é 6. Mas a variável x continua sendo 5. Só que a gente recebeu um left assignment, né, de x mais 1. O que não é possível, por exemplo, numa constante, mas é possível num let. Então, eu fico me perguntando se de fato, né, a mutabilidade de Rush nesse aspecto, ela faz sentido, porque ó, digamos que eu não tenha essa parte aqui do código, sabe? Essas coisas a gente tem que se perguntar, porque no final do dia, se você for trabalhar com Rush, você vai precisar entender se seu código está certo. Então, por exemplo, ó, quando eu faço isso, ele ainda me dá 6. Então, tipo, a variável, a que ponto que a variável é mutável? Tipo, a variável, ela é mutável no sentido que ela não recebe um novo assignment, mas ela pode ser mutável no sentido que ela é declarada novamente com o assignment anterior. Então, ela cria um shadow, né? Essa sombra. Então, o que ele fez? Ele pegou a sombra de uma variável anteriormente declarada, que era o 5. A gente criou uma nova declaração com ela mais 1. Então, a gente fez isso. E mais do que isso, a gente tinha um escopo, né, de algo que a gente podia fazer o cálculo dentro lá desse escopo e fazer as mesmas multiplicações usando ele. Então, tá vendo? É por isso que é interessante a gente se perguntar, para a gente poder entender. Porque se você só olha o código puramente, igual a gente está olhando aqui, ó, a gente olha, x recebe 5, x depois recebe 6. Isso daqui é uma declaração inválida. Mas, se eu declarar uma variável, né, uma outra variável x, e fazer x mais 1, ele pega a referência anterior do que é declarado e transforma isso em 6. Então, eu tenho novamente cargo run, né? Cargo run em 6. Então, essas coisas são interessantes da linguagem, porque você pode ver, né, o que a linguagem pode oferecer como um todo. E aqui ele vai, né, falando um pouquinho mais sobre outras partes. Vamos ler junto, né, porque eu não cheguei a ler totalmente. This program's first bits x in the value of 5 that creates a new variable x by repeating let x equals, take the original value and adding +1 or adding 1. So the value of the x is then 6. Then within the inner scope, create with the curly braces
the let statement as a shadow x and creates a new variable, multiply the previous value by 2 and to give x the value 12. When the scope is over, the inner shadow the ends and the return being 6 when we run this program with output false. Então, tipo, ele basicamente explicou o que a gente estava falando mais à frente, né? Sobre os escopos e também sobre a dupla declaração ali, né? Da variável x. The other difference between mut and the shadow is that because we effectively create a new variable when they use a let keyword again, we can change the type of the value but reuse the same name. For example, say your program asks you to show how many space they want between some text by input and space characters, and we want to store the input as a number. Então, o que ele está falando é o seguinte, né? Desde que eu declare, né, múltipla, posso declarar, né, let space, eu vou reutilizar, né, a variável que eu tinha declarado anteriormente, né? Eu vou utilizar o shadow. O contrário, a gente não necessariamente... Eu acho que o contrário é interessante, né? Porque aqui, ó, ele fala let multispace, space igual space.len. Eu não posso, pelo visto, e o que ele deixa claro é que eu não consigo, né, utilizar de forma mutável o space.len, porque é uma referência anterior a qual eu estou tentando torná-la mutável novamente. Um shell do mutável não é permitido. Então, the error says we're not allowed to mutate variables type. E eu acho que é isso, né? Por hoje é só, deu 21 minutos só para falar sobre variáveis. Eu acho que é interessante, né? A forma como o Rush lida com elas. E os questionamentos também são importantes, né? Questionar-se antes mesmo também de você poder... ver que de fato você estava correto ou errado a respeito da linguagem é um exercício mental bom para você entender a respeito também da linguagem. Então isso foi bacana, né, com o Sheldon, e eu espero que você tenha gostado. Eu gosto bastante do Rush. O Rush está sendo uma linguagem para mim incrivelmente gostosa de se aprender, né? E eu espero que você curta esse vídeo, né, possa estar aprendendo comigo. E deixa aí seus comentários, o que você achou também de variables e mutability, né? E a gente vai conversando e vai aprendendo mais nos próximos episódios, tá bom? Grande abraço, ficou meio grande esse vídeo, né? E até o próximo vídeo. E não se esqueça do joinha, do curtir. Se você não está inscrito, se inscreva, por favor. Aí você vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.